Existe um homem que gasta 2 milhões de dólares por ano com um único objetivo: não morrer. Ele injetou no próprio corpo o sangue do filho adolescente, mede 100 indicadores do corpo todos os dias e diz com todas as letras que quer tornar a morte opcional. E ele não está sozinho. Os homens mais ricos do planeta estão despejando bilhões numa única aposta: comprar aquilo que nenhum dinheiro jamais comprou: a vida eterna. A pergunta deste vídeo é simples: é possível vencer a morte sem Deus? A Bíblia respondeu essa pergunta há mais de 3.000 anos e a resposta vai te surpreender. Olá, eu sou o Lucas, sou cientista de dados e teólogo, e neste canal eu faço uma coisa só: eu pego o que está acontecendo no mundo, a economia, a tecnologia, a ciência, e mostro para você o que a palavra de Deus já dizia sobre isso. Senta, porque hoje os números são impressionantes. Vamos aos fatos, e os fatos são impressionantes. Brian Johnson, empresário de tecnologia, criou um projeto chamado Blueprint. Gasta 2 bilhões de dólares por ano tentando reverter o próprio envelhecimento. Em 2023, ele fez 6 transfusões de plasma, e numa delas, o doador foi o próprio filho. Sabe o resultado? Ele mesmo admitiu: não funcionou, parou. Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, bilionário, ele se interessou por uma prática chamada parabiose: transfundir sangue de jovens com menos de 25 anos para pessoas mais velhas. Ele chamou isso de a fonte da juventude. A empresa que fazia isso cobrava 8 mil dólares por sessão. Reparem numa coisa que eu vou repetir: a Agência de Saúde Americana, a FDA, emitiu um alerta dizendo que isso não tem benefício comprovado e pode fazer mal. Guarda essa informação. Mas não para por aí. Isso virou indústria. Altus Labs, a startup de biotecnologia mais bem financiada da história, levantou 3 bilhões de dólares. Quem está por trás? Jeff Bezos, o dono da Amazon. O objetivo: reprogramar as células humanas para reverter o envelhecimento. Sam Altman, o chefe da OpenAI do ChatGPT, colocou 180 milhões de dólares do próprio bolso numa empresa para adicionar anos de vida. E quando você soma tudo, só no ano de 2024, a pesquisa para prolongar a vida humana recebeu 8 bilhões e meio de dólares, e a indústria anti-envelhecimento deve chegar a 64 bilhões de dólares. Olha o tamanho disso: os homens mais inteligentes e mais ricos do mundo, com toda a tecnologia da Terra, unidos por uma única obsessão: derrotar a morte. Agora preste atenção, porque aqui está o ponto que ninguém te conta. A humanidade já tentou exatamente isso uma vez, e está escrito, Gênesis capítulo 11. Os homens se juntam e dizem: edifiquemos uma torre cujo cume toque nos céus e tornemos célebre o nosso nome. Agora analisa essa frase comigo, como cientista. O que está ali? Primeiro, a melhor tecnologia da época. Eles tinham acabado de descobrir o tijolo cozido. Segundo, um projeto coletivo, a elite reunida. Terceiro, esse é o coração de tudo: tornemos célebre o nosso nome. Sem Deus, chegar ao céu pela própria força. Você consegue ver? A Torre de Babel é o Vale de Silício. É a mesma engenharia, o mesmo orgulho, o mesmo objetivo: alcançar o céu, a divindade, a eternidade, sem o Deus do céu. E de onde vem esse desejo? Vem de muitos anos, vem do Éden. Qual foi a primeira mentira da serpente? Sereis como Deus. Essa foi a primeira promessa transhumanista da história. Você não precisa de Deus para ser como Deus. Pega o fruto, resolve sozinho. E o que Deus faz logo depois? Em Gênesis 3, ele bloqueia o acesso à árvore da vida, coloca um anjo com uma espada de fogo. Por quê? Por maldade? Não. Para que o homem caído não vivesse eternamente no pecado. A imortalidade sem Deus não é um presente, é uma condenação. Agora deixa eu te dar um dado como analista. Ao longo de toda a história humana, bilhões e bilhões de pessoas, a taxa de mortalidade é de 100%. Reis, faraós, imperadores, os mais ricos de cada era, todos tentaram, todos morreram. E o Salmo 49 cravou isso lá atrás: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, para que viva eternamente. Nenhum dinheiro, nem 8 bilhões, nem 80 compra a vida eterna. Hebreus 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, o juízo. Aqui está o erro lógico, o erro de cálculo dessa gente brilhante. Eles trataram a morte como um problema de engenharia, um bug para corrigir. A morte não é um defeito do sistema, ela é uma consequência espiritual. O salário do pecado é a morte. Você não conserta com plasma um problema que é do coração. Mas eu não te trouxe aqui só para dizer que todos vamos morrer. Tem uma notícia melhor: o desejo deles não é errado. Eclesiastes diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você foi feito para não morrer. Por isso a morte parece tão errada, porque ela é uma intrusa. O erro não é querer viver para sempre. O erro é o endereço onde eles foram bater.
porque a vida eterna não está em laboratório, está numa pessoa. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquilo que os bilionários tentam fabricar com bilhões, Deus oferece de graça, e a morte já não existirá. Brian Johnson quer tornar a morte opcional. Ele está há 2000 anos atrasado, Cristo já tornou, e o preço ele já pagou na cruz. Se esse vídeo te fez pensar, faz uma coisa por mim, se inscreve no canal, porque semana que vem eu vou te mostrar o que a inteligência artificial tem a ver com a imagem da besta de Apocalipse 13. Deixe nos comentários, você confia mais na ciência ou em Deus para te dar a vida eterna? Que Deus te abençoe, até o próximo.